Vamos lá. Ainda aqui em segurança da informação, tá? Agora nós vamos no tópico de backup, tá? Nessa parte de backup, galera, lembrando que backup é uma cópia de segurança, né? E que tem duas formas, né? Ou duas maneiras de fazer backup. Só uma ideia rápida aqui na tela. Olha, então assim, essas duas formas que você tem de fazer backup é porque você pode fazer backup de forma quente ou de forma fria, né? Backup quente, então, usando um programa específico de backup, ou backup frio, onde seria você realizar esse backup de forma manual, tá? Aí assim, galera, se você vai fazer backup usando o programa, então ele vai te dar algumas opções, né? Então, assim, por exemplo, na primeira vez é recomendado você fazer qual backup? Primeira vez, backup normal, né? Só que backup normal porque ele copia tudo, tá? Então, backup normal ele copia tudo e já marca o que ele copia. E a vantagem em ele ficar marcando o que copia é para não ficar sempre copiando a mesma coisa, tá? Então essa é uma vantagem em fazer backup normal. Beleza, então ele copiou tudo, só que assim, esse foi o primeiro backup. Nas próximas ações de backup, nos próximos backups, segundo, terceiro, assim vai indo, aí você pode decidir se você quer fazer backups diferenciais, dali para frente, né? Ou os backups incrementais. Nesse caso, o backup diferencial, ele tem uma diferença que em não marcar, né, o que copia. Então, como o backup diferencial ele não marca o que copia, essa questão de não marcar, o problema é que na próxima vez ele não lembra o que foi copiado, né? Então, como ele não lembra o que foi copiado, a tendência é ele copiar de novo, tá? Então é isso aí, ó. Então, o backup normal copia tudo. E aí nas próximas ações, se você faz backups diferenciais, ele copia só os não marcados e não marca. Agora sim, nessa questão de não marcar, eu vou até tentar pegar aqui uma... Beleza, então vamos lá. Vamos colocar que você está começando a fazer backup agora. Quer dizer, você está começando a usar o seu computador agora. Você está começando a usar o seu computador agora e é o primeiro backup que você vai fazer. Se é o primeiro backup, o recomendado é usar o backup normal, né? Porque o backup normal, ele copia tudo e já marca o que copia. Beleza, então essa foi a sua primeira ação de backup, né? Seu primeiro backup. Só que aí com o tempo, você vai continuar salvando arquivos. E os arquivos novos não possuem marcas. E se você atualizar algum arquivo, ele vai lá e desmarca. E aí nesse caso, se você quer fazer o segundo backup, e você decide, por exemplo, fazer um backup diferencial, o backup diferencial vai copiar os arquivos não marcados, né, que são os novos e os modificados, e não marca. Então, como ele não marcou, o problema é que na próxima vez ele não lembra o que foi copiado. Sendo assim, ó, se você tem mais arquivos aqui e decide agora fazer o backup 3, tá? Aí vamos lá, novamente diferencial, ele vai copiar só os últimos 3, o diferencial? Não, né? Então o diferencial ele copia todos não marcados. E aí, como ele copia todos os arquivos, né, não marcados, ele copiou inclusive 2. Então na hora de guardar não precisa guardar o 2. Por isso que se você faz backup a primeira vez normal e depois fica só nos diferenciais, né, então na hora de guardar você só guarda 2 backups. É o primeiro e o último, né? Então fazer backup diferencial vai ter sua vantagem e desvantagem. Então vantagem em fazer backup diferencial é que se você precisar formatar o computador e voltar aos arquivos, para voltar aos arquivos, rapidinho você volta tudo, né? Porque com 2 backups você volta tudo. Agora, o problema em fazer backup diferencial é que sempre o próximo diferencial demora mais que o anterior, né? Porque o próximo copia inclusive o anterior. Tá? Então essa que é a ideia em você fazer backup normal a primeira vez e depois só diferenciais. Vamos tentar pegar essa mesma situação agora fazendo com backups incrementais. Olha, eu vou apagar aqui uma parte, que é essa parte onde nós falamos aqui dos diferenciais. E agora, eu quero colocar o seguinte, ó, então você fez backup a primeira vez, foi normal. Aí nas próximas ações de backup, quer dizer, você continua usando seu computador, arquivos novos não possuem marcas, e se você atualizar algum, ele vai lá e desmarca. Aí nas próximas, vamos colocar que os próximos backups, você quer fazer backup agora incremental. É o segundo backup e você decidiu fazer backup incremental. O backup incremental ele copia quais arquivos? Os não marcados. Aqui 4, né? E o incremental, ele marca ou não? O incremental, ele marca, né? Beleza, marcou. Legal. Agora você vai continuar usando o seu computador
e você decidiu fazer o terceiro backup. E o terceiro backup novamente incremental. E aí, esse terceiro backup vai copiar o quê? Só os não marcados, né? Então a vantagem em fazer incremental é que eu copio só as novidades e já marca para a próxima ação não copiar de novo, né, na próxima vez. Então fazer backup incremental é muito mais rápido para copiar. Só que o problema é que você tem que guardar todos, né? Porque lá no diferencial você poderia deletar o anterior e aqui você não pode. Então aqui, se você faz backup normal a primeira vez e depois fez 30 vezes incrementais, você vai ter que guardar os 30, né? Tá? Então aqui não é mais só o primeiro e o último, aqui você vai ter que guardar todos. Então para copiar é rápido, porque ele copia só as novidades, né? Agora se você precisar voltar, formatar o computador e voltar o que tinha no computador, para recuperar esse arquivo demora mais, né? Porque você vai ter que usar todos os backups, tá? Legal, então nessa nossa tabela aí, backups nós temos 3, né, na tabela, que é o normal, diferencial e incremental. Mas lembrando que existe mesmo, existem 5, né? Porque além desses 3, existe o backup lá do tipo cópia e também o backup diário. Então é isso. Agora eu vou só apagar aqui para a gente fazer uma outra observação aqui nessa questão de backup. Ó, então sobre o backup, as dicas é que pode conter vírus. Não existe regra quanto ao tempo, né, em que deve ser feito backup, se é diariamente, se é anualmente. Isso é o usuário que vai escolher. E pode ser armazenado em qualquer mídia, né? Já que backup é cópia de segurança, então é você pegar, fazer uma cópia e salvar em outra mídia. Então essa mídia pode ser qualquer uma delas. E aí, como pode ser qualquer mídia, vem a ideia dos tamanhos, né? Então algumas mídias têm um tamanho padrão, como é o caso do CD, DVD e Blu-ray. E outras mídias acabam não tendo padrão, né? Como pendrive, HD externo e nuvem. Ou o próprio HD, né? Tá? Então é isso aí. Então essa é a nossa dica na parte de backup. Agora nessa parte de segurança, vamos aqui em biometria. Então quando fala em biometria, biometria é utilizar a parte do corpo como identificação. Então um exemplo, vem a digital, vem a íris do olho, né? A retina do olho, comandos de voz também é biometria. Então biometria é você utilizar a parte do corpo como identificação. E agora nesse marcador de malware ou praga virtual. Quando fala assim malware ou praga virtual, são programas que são mal intencionados. Tá? Então são programas mal intencionados. E já que malware ou praga virtual entram todos os programas mal intencionados, temos aqui uma lista de alguns, né? Vírus, Trojan, que é o cavalo de Troia, Worm, Spyware, Backdoor, Rootkit, Phishing, Farm e bots. E botnets, né? Lembrando assim, que na prática a gente acaba, é um programa malicioso chamando de vírus, né? E isso é errado. Nem todo programa malicioso é um vírus. Então existem os vírus, existem os cavalos de Troia, o Worm, né? Então cada marcador é uma ação específica, né? Tá? Então é uma ameaça específica. Nesse caso, aqui vai ser o seguinte, ó. Desses vírus, né? Vírus é o que identifica. Vírus de boot, lembrando que é para atrapalhar a inicialização do sistema. Vírus polifórmico ou mutante, né, pode vir como polifórmico mutante, a função dele é tomar outras formas para não ser localizado, né, durante o escaneamento, por exemplo, por um programa de antivírus. Então a tendência é o antivírus passar por ele escaneando e não encontrá-lo, né, visualizar um outro conteúdo. E temos o vírus de macro, onde tem essa ação de danificar arquivos do Office, como Word, Excel, PowerPoint. Time Bomb, que vem de bomba relógio, né? E esse Time Bomb, que vem de bomba relógio, é aquele tipo de vírus que você configura o momento dele agir. Uma data, um horário, um momento, né? Para ele agir. Tá? Então temos bem populares aí na rede, o vírus sexta-feira 13, que só age em sexta-feira, 13, né? O vírus 11 de setembro, que só age em 11 de setembro. Então quem monta um Time Bomb, geralmente aproveita alguma ideologia, alguma data marcante e cria um Time Bomb para aquele momento. Aqui nós temos esse vírus Stealth. Esse vírus Stealth, ele é bem parecido com o polifórmico porque ele também tem essa função de se esconder, né? Ele também tem essa função de se camuflar. Mas a diferença é que o vírus Stealth, ele vai camuflar apenas ele mesmo. O polifórmico, além de conseguir esconder ele mesmo, né? Ele consegue também esconder outros conteúdos. Então o Stealth vai camuflar apenas ele. E uma ação maliciosa que esse Stealth ele tenta fazer na sua máquina é lentidão. Trazer lentidão para o sistema, né? De repente você está abrindo 2, 3 arquivos e já está começando a não responder, travar. Então pode ser uma ação de stealth. Então falou em vírus, a função deles, de certa forma, é trazer prejuízo, danificar. Cavalo de Troia é um programa espião, né?
Então é um programa que deixa a porta de comunicação da sua máquina aberta para que ele possa agir em outros momentos. O worm é um programa de invasão. E esse programa de invasão, ele costuma deixar portas abertas para facilitar qualquer tipo de ação maliciosa. Então o worm, ele começa a abrir portas da máquina para desativar antivírus, desativar firewall. Então o objetivo do worm é trazer essa insegurança para a sua máquina. E dessas ameaças aqui, o worm é a mais citada em prova. Porque geralmente o que é abordado sobre o worm é uma ação que, por exemplo, o worm ele é contrário aos vírus em várias coisas. Um exemplo, vírus, para agir na sua máquina, tem que ser executado. Já o worm, ele é auto-executável. O vírus, ele pode até replicar na sua máquina, mas o vírus só consegue se replicar a partir do momento que o usuário mexe em conteúdo que está infectado. Então, o vírus, ele só replica com a ação do usuário, né? Já o worm, ele auto-replica. O worm, ele auto-envia também. Então, ele consegue pegar cópias dele mesmo e sair enviando para outros usuários, tá? Além de o worm também não usar hospedeiro, coisa que o vírus usa. Então, se tem vírus na sua máquina, ele está embutido em algo, né? Em algum arquivo, em algum programa, ele está embutido em alguma coisa. Tá? Então é isso aí. Então o worm é um programa que é auto-executável, auto-replica, auto-envia e não utiliza hospedeiro. Temos os spywares, que são espiões, onde temos o keylog, captura o que você digita, o spinlog é a imagem da tela, hijacker exibe muitos pop-ups, esse adware que é como ele vir em programas, né, que você instala, então tem que ler cada condição para não instalar tudo, e ele muda a página inicial, muda o site de pesquisa, né? E esse trackware, o objetivo dele é pegar preferências, né, de um usuário X e trazer para você. Tá? Então, para quem você enviar essa ameaça, a ideia é que você vai ter como retorno o perfil desse usuário. Tipo, o que ele gosta mais de acessar nos sites, qual tipo de música ele gosta de ouvir, então essas preferências. Backdoor. Então, quando fala em backdoor, ele vem de porta dos fundos. Então, backdoor é um programa mal intencionado, né, que vai deixar a porta aberta da sua máquina para que outro usuário consiga controlar a distância, que vem daquela ideia do acesso remoto. Mas lembrando que acesso remoto é uma ação legal, porque acesso remoto é eu controlar o seu computador ou você controlar o meu. Tá? Então esse é acesso à distância. Só que acesso remoto, né, acesso remoto é uma ação legal. Por quê? Porque para alguém acessar remotamente a sua máquina, você precisa autorizar e você também fica vendo as ações acontecerem. Tá? Aí no backdoor não, né? O backdoor então é a falha que foi instalada na sua máquina, porque se outro usuário quiser controlar a sua máquina, pode controlar sem pedir sua autorização e sem que você perceba isso acontecer. Sobre o rootkit. Então o rootkit é um conjunto de ameaças, né? Esse kit vem de conjunto ali, tá? De ameaças, né? Aí esse root vem de administrador. Então o rootkit é um conjunto de ameaças que vai permitir outro usuário, né, controlar de certa forma a sua máquina, administrar a sua máquina. Então o rootkit tem dentro dele vírus de boot, polifômico, backdoor, né? Então essas ameaças acabam formando a ação de rootkit. E nessa ação do phishing? Então phishing é uma pesca de dados. Então phishing é você criar um recurso falso para pescar dados. Como exemplo são sites falsos para pescar dados, programas de e-mail, tá? Um programa falso para pescar dados. Então você criar um recurso falso para pescar dados, isso acaba se tornando uma ação de phishing. Temos aqui o farming. O objetivo do farming é direcionar o seu navegador para páginas falsas. Tá? Então o farming vai direcionar para páginas falsas, mas para isso acontecer ele pede para você clicar em um link, né? Então cliquei em um link e ele acaba fazendo esse direcionamento. E outra coisa sobre o farming ainda. Ele direciona para a página falsa, mas ele tenta exibir o site falso e ele quer que o endereço lá em cima apareça verdadeiro, né? Mas para isso acontecer, o farming tem que pular o DNS. E lembrando que esse carinha chamado DNS, a função dele é converter de nome para número ou de número para nome. Então é apenas um conversor. Nesses bots e botnets. Falou em bots, são robôs, né? Então você pode criar um robô para fazer uma determinada ação, né? Tá? Então de repente criar contas de e-mail, né? Efetuar compras. Então você pode criar um bot para fazer uma determinada ação. E lembrando que algumas plataformas tentam evitar a ação de bots. Utilizando o quê? Utilizando os teclados de
CAPTCHA, que é onde ele mostra ali algumas letras embaralhadas e você tem que digitar o que está vendo, ou de repente não são letras, são imagens para você clicar, né? Ou então você só clica ali para dizer que não é robô. Então aquelas CAPTCHAs é para evitar ações de bots, tá? E esses botnets são os robôs também, né? Só que botnets são esses robôs trabalhando em rede, em conjunto, tá? Então beleza, então esse é um resumo aí sobre essas pragas virtuais. Sobre certificado digital. Nessa parte de certificado digital, lembrando que certificado digital é um recurso de segurança que qualquer usuário pode adquirir. E quando você adquire certificado digital, você está adquirindo duas chaves, né? Que são dois programas. Então é um programa chamado chave pública e um programa chamado chave privada. Tá? Então adquirir certificado digital, qualquer usuário pode adquirir, e são dois programas. Tem uma chave que você não pode nem pensar em deixar cair em mãos erradas, né? Que é a chave privada. A chave privada você não compartilha nunca e a pública vai compartilhar sempre. Tá? Se você utiliza o certificado digital, um dos usos que você pode fazer deles, né, desse certificado, é na criptografia. Tá? Então, criptografar seria você pegar uma informação e transformar em código. Mas quando você usa o certificado digital na criptografia, lembrando que a chave pública tem a função de pegar a informação e transformar em código. E a chave privada vai decodificar, né? Então, a pública codifica e a privada decodifica. E nesse caso, tá, o que nós precisamos saber sobre a criptografia é que é um recurso de segurança, mas que não tem como garantir segurança em nada. Então, a criptografia, ela pode sim ser burlada, né? Ela pode sim ser lida por algum usuário. Então, a criptografia emprega técnicas de codificação. Tá? Então, ela vai pegar a informação e vai tentar encriptar, né? Vai tentar esconder aquela informação transformada em código. Mas pode acontecer em alguém conseguir decifrar essa informação, né? Ler a criptografia. Tudo bem que não é algo tão simples. Beleza, então o certificado digital, um dos usos é na criptografia. Você também pode usar o mesmo certificado digital na assinatura digital. Então, assinar digitalmente um documento, lembrando que não é assinar no canetão. Então, essa assinatura digital é apenas uma assinatura eletrônica. Então, se você recebe um documento assinado digitalmente, a ideia é que você recebeu um documento onde tem ali um hash, né? Que é uma linha bem grande, que seria um código. Então, esse código que é colocado ali, aquela assinatura eletrônica, né? Então, essa assinatura eletrônica que é a assinatura digital. Tá? Então, se você se você efetuou um exame de sangue e o laboratório quer te mandar o resultado por e-mail, o laboratório ele pode até te mandar o resultado com assinatura digital. Então, essa assinatura digital vai indicar segurança. Um exemplo, se eu te envio uma mensagem com assinatura digital, se chegar com assinatura, já está indicando que ninguém mexeu. Tá? Então, se chegou com assinatura digital, ali já está indicando integridade, né? Além de indicar também autenticidade. Por quê? Porque se você envia uma mensagem com assinatura digital, então essa mensagem assinada, ela vai ter autenticidade. Então, se ela está com assinatura digital, a pessoa que te enviou teve que usar certificado digital. Tá? Então é isso aí. Então o certificado digital foi usado, então ali já está indicando que é autêntica, né? Que é verdadeira. Ok? Então a assinatura digital ela indica a autenticidade, que é verdadeira, indica também a integridade, que ninguém mexeu, e nesse caso está dando validade jurídica ao documento, que entra aí o princípio do não repúdio. Então, por mais que esse usuário negue, não fui eu que te enviei essa informação, não. Mas se usou o certificado digital dele, porque veio com assinatura, então ele vai ser responsável no primeiro momento, até que prove o contrário. Até porque a assinatura digital, ela tem sim validade jurídica. Beleza, então, criptografia e assinatura digital são recursos que você consegue com o mesmo certificado. Então não tem esse negócio de dois certificados. Então o certificado digital é o mesmo. Tá? Outra observação, olha aqui, princípios de segurança da informação. Nessa questão de princípios que usa essa sigla do CIDAN, né? O C, confidencialidade, para indicar, né, que é acesso restrito. Um exemplo, criptografia, só vai conseguir acessar quem tiver a chave privada. Então é um exemplo de restrição de acesso. Acessar a sua conta de e-mail, precisa saber a senha, restrição de acesso. Tá? Então, confidencialidade, né, o princípio de confidencialidade é aplicado a tudo que tem restrição de acesso. Integridade, só para indicar que não foi modificado. Disponibilidade, que é a cópia de segurança. Disponibilidade é você ter então uma cópia, um backup, porque se porventura houver algum desastre com o conteúdo original, a ideia é que você tem como recuperar essa informação, né? Então, disponibilidade seria esse backup. A autenticidade é só para mostrar que é verdadeiro, né?
tá? Então é de quem disse. Então, se você recebe uma mensagem com assinatura digital, na assinatura digital ela já vai indicar de quem é aquela mensagem, né? De quem é a autenticação, até porque tem que usar certificado. Então, ali é um exemplo de autenticidade. E não repúdio, que vem da questão da não negação. Então, não repúdio é um conteúdo que tem validade jurídica, e como tem validade jurídica, por mais que aquele remetente negue no primeiro momento, tá? Então não vai ter jeito no primeiro momento, ele vai ser responsável sim por essa ação, porque entra o não repúdio. Então são exemplos de, por exemplo, tem 3 aqui que são exemplos da assinatura digital, né? Que é integridade, para indicar que ninguém mexeu, a autenticidade que é verdadeira, e o não repúdio, dando ali aquela validade jurídica. Tudo bem? Então é isso. E outra observação aqui, ó, nessa mesma página é sobre senha segura, tá? Então tem essa questão de evitar, né, palavras contidas em dicionários, né, utilizar letras, números e símbolos. Quanto mais você alterna, mais seguro vai ficando. Utilizar caracteres maiúsculos e minúsculos, isso faz diferença, né? E ser uma senha longa, tá? Então são alguns recursos recomendados aí nessa questão das senhas, tá? Então é isso. Beleza, então aqui nós pegamos um resuminho, né, nessa senha. Agora tem outra coisa, galera. Sobre essa questão aqui de Deep Web, Bitcoins, lembrando que nós temos outro vídeo falando sobre essa parte, tá? Então fizemos uma revisão bem rápida aqui nessa parte de segurança da informação.